Olá, queridos! E aí, como vocês estão? Ansiosos para a nossa primeira aula? Eu tô bem feliz. Confesso para vocês que eu gostaria de estar na sala de aula, né? Que a gente estivesse juntos ali interagindo, buscando a Deus e aprendendo mais dele. Mas, por enquanto vai ser dessa forma, daqui a pouco tudo volta ao normal, isso tudo vai passar e vai dar tudo certo, né? Estamos nesse formato, mas não deixamos de estar juntos, né? No mesmo espírito, no mesmo propósito, de buscar mais a Deus, de conhecer mais a Ele e da gente crescer, né? De alguma forma a gente aprender juntos. Amém, gente? Vamos lá então. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir um favorzinho para vocês, né? Esse vídeo não vai ser muito extenso, as aulas vão ser bem o mais resumido possível para não ficar muito cansativo, porque ninguém mais aguenta ver live, ninguém mais aguenta ver vídeo, mas é muito importante que vocês dediquem esse tempinho exclusivamente para a aula, sabe? Esqueçam tudo que está lá fora, esqueçam todos os problemas, esqueçam o que vocês têm que fazer daqui a pouco ou amanhã, mas dediquem essa meia hora, 40 minutos para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Dedique esse momento exclusivamente para Deus, né? Exclusivamente para buscar mais dele. Pegue papel, caneta, anote os tópicos, anote o que eu for falando, vocês vão receber o conteúdo, mas se dediquem a esse tempo, a esse momento. Amém? Vamos orar então para a gente começar? Feche os seus olhos, aonde vocês estão, né? Se conectem nesse momento e vamos orar. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações a partir de agora. Deus, eu te agradeço por esse momento, te agradeço por cada aluno que está ouvindo, vendo esse vídeo, que está dedicando esse tempo para buscar, para aprender mais do Senhor. Pai, que nenhuma distração, que nada venha roubar a Tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, gente. Hoje a gente vai falar sobre um servo, né? Eu acredito que se vocês estão até aqui é porque de alguma maneira vocês decidiram servir ao Senhor, né? Decidiram servir no reino de Deus. Alguns vindo de escola de princípios, alguns já têm uma caminhada com Deus e tá tudo bem, né? A gente vai falar um pouquinho sobre servo. A sociedade que a gente vive hoje, quando fala de palavra servo, tem uma visão um pouco distorcida daquilo que Deus nos deixou, daquilo que Jesus nos ensinou, né? A sociedade tem a visão de servo como um empregado, como alguém que faz as coisas esperando uma recompensa, ou como alguém que faz as coisas por algo em troca, somente dessa forma. E não foi dessa maneira que Jesus nos ensinou, né? O próprio Jesus, ele veio para servir. Então, um servo, a gente como servos, a gente precisa entender que não é dessa maneira, né? Que a gente está aqui para servir sem nada em troca, servir sem esperar nada em troca. Servir ao reino de Deus, servir ao irmãozinho ali do lado, servir a quem for preciso, sem esperar uma recompensa, né? O mundo deixou essa mentalidade de empregado, mas para Deus, né, não é dessa forma. E a gente servir com um coração de servo, disposto a fazer o que for necessário para o reino de Deus, é o que agrada ao Senhor. De uma certa forma, a gente está cumprindo o nosso propósito fazendo isso, né? Servindo, simplesmente servir ao reino de Deus, servir as pessoas, servir o que a gente, né, estiver disposto ali a fazer. Olha só o que diz Mateus 10, 41, 42. Porém, nosso Pai é justo e reconhecerá o serviço que prestamos a Ele e seu reino, dando-nos galardões, né? O próprio Jesus, ele foi exemplo de servo, né? Foi o maior exemplo de servo, que servia a todos, ajudava a todos sem esperar nada em troca, sem nada em troca.
né? E Deus nos deixou esse espírito de servo, muito além daquilo que a gente possa imaginar. O que habita em nós, né? O que temos de melhor é esse espírito de servo, servir ao reino de Deus sem esperar nada em troca. Amém? Eu vou ler um texto para vocês que está ali em Hebreus 11, do 32 ao 40. Deve ter na matéria de vocês, mas se vocês quiserem anotar, tá? Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bons testemunhos por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Hebreus 11, 32, 40. Olha que interessante esse texto. Esse texto está falando desses heróis da fé, desses homens e mulheres que, independente de tudo que eles passaram, assim como diz no texto, eles foram homens e mulheres de fé, heróis da fé. Eles não viram o cumprimento das promessas dadas por Deus, mas, mesmo assim, eles decidiram o que eles queriam. Eles decidiram que eles queriam servir e seguir a Deus, independente de tudo que eles tivessem que passar, independente do preço que eles tivessem que pagar, assim como eles passaram por tudo isso que eu acabei de ler, né? E eles creram na fidelidade de Deus, eles creram até o último tempo, eles creram no que Deus havia prometido e eles permaneceram firmes ali. Creram em Deus e eles, de uma certa forma, eles foram pessoas que eles agradaram a Deus, porque eles se permaneceram firmes, né? E na nossa caminhada com Deus como servos, muitas vezes é dessa forma. Independente do que a gente esteja passando, independente da situação, quando a gente decide servir a Deus de todo o coração, é nele que tem que estar o nosso foco, né? É no reino de Deus que tem que estar o nosso foco. É naquilo que agrada o Senhor. Amém? Hoje, vocês tomaram uma decisão, né, de ser um servo, de servir ao Senhor, de servir ao reino de Deus, de servir as pessoas, de servir aos irmãos. E o que é um servo? Vocês já pararam para pensar? A gente não teve oportunidade de se conhecer e de falar o que, de repente, alguns de vocês já servem em algum momento, em alguma área, alguns de vocês já servem em algum ministério, enfim, eu não sei. Mas para quem ainda não serve, para quem ainda não tem essa visão, o que é ser um servo? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Olha só, o que é um servo? O servo é renunciar o nosso eu, renunciar ao mundo, né? Renunciar aos privilégios, à individualidade, renunciar ao egocentrismo, renunciar às nossas vontades, renunciar muitas vezes o nosso tempo, renunciar o nosso eu. Literalmente isso, renunciar aquilo que é recurso humano, aquilo que vem de nós. Para quê? Para servir de maneira que agrade ao Senhor.
Olha só, é responder um chamado de Deus, andar em obediência a Ele, servi-lo através do serviço aos irmãos. Então, quando a gente decide servir, quando a gente decide buscar a Deus, tudo que a gente estiver fazendo, tudo que a gente for fazer, deve ser de maneira que agrade ao Senhor. Deve ser de maneira que Ele nos ensinou, da maneira que Ele nos deixou, né? Que Jesus foi exemplo e que agrade ao Senhor. Amém? Existem algumas características de um servo. E a partir de agora eu gostaria que vocês anotassem essas características que eu for falando, tá? A primeira delas, a primeira característica de um servo é a humildade. Olha só o que diz 1 Coríntios 2, do 4 ao 5. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Olha só. Deus, Ele quer que a gente sirva a Ele, que a gente sirva as pessoas, que a gente sirva ao reino de Deus, não pela nossa vontade, pela nossa capacidade, pelo nosso eu, mas entendendo que em qualquer área a gente é dependente dele, a gente é dependente do Espírito Santo, a gente é dependente da unção do Espírito Santo para cumprir o nosso propósito, para fazer aquilo que a gente foi chamado. E ter humildade para isso, né? Ser humilde. Algumas pessoas, quando seguem e servem, ou seguem, né, caminham com líderes, e esses líderes buscam muito conhecimento, ou o seu próprio conhecimento, o seu próprio eu, é o líder, é a pessoa que é exaltada. Mas quando a gente busca e serve, ou segue, caminha com líderes, onde Deus é o foco, onde os princípios de Deus, onde a consciência, aquilo que Deus deixou, as pessoas, esses líderes servem e buscam a esse Deus, quem é exaltado é o próprio Deus, é o Senhor, e não o homem, né? Então isso é muito importante, que nós como servos estejamos focados naquilo que o Senhor, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que Deus nos deixou. E a primeira característica é a humildade. Amém? Olha só o que diz Marcos 10, 45. Portanto, nem mesmo o Filho do Homem que veio para ser, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como eu falei antes, o próprio Jesus, ele veio para servir, né? Ele não veio para ser servido. A gente, como servos, a gente não precisa esperar ser servido, né? O nosso papel é servir. Amém? Então anotem, a primeira característica, humildade. A segunda característica, santidade. Olha só, sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Hebreus 12, 14 fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Gente, não existe uma vida servindo a Deus, servindo ao reino de Deus, sem santidade, sem santificação, sem intimidade com Deus. Amém? Então é muito importante buscar a santificação. Terceiro, ensinável. Ter um coração ensinável. A gente, né, além de ser humilde, além de buscar a santidade, santificação, a gente precisa ter um coração ensinável. Olha o que diz Provérbios 19, 20. Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábios nos teus últimos dias. Muitas vezes, no conselho, né, que a gente acha ali ou vê um meio, uma situação, ter um coração ensinável, humilde para pedir um conselho, enfim, mas se permitir, pedir que o Espírito Santo ajude a ter um coração, que a gente tenha um coração ensinável para ouvir aquilo que precisa ser mudado, para ouvir aquilo que precisa ser melhorado,
Amém? Então, a gente precisa buscar ter um coração ensinável. O quarto, submisso. Né? Um bom servo, ele deve se submeter às autoridades. A Bíblia diz que toda e qualquer autoridade ela foi instituída por Deus. E o nosso papel é honrar, servir, se submeter, né? Não digo servir, mas assim, se submeter a essas autoridades. Que toda e qualquer autoridade foi instituída por Deus. E a gente tem uma cultura que desde criança, desde pequeno, a gente cresce com isso, né? Muitas vezes as crianças fazem alguma arte, alguma coisa ali, e o pai fala assim, ó, se fazer de novo vai levar uma surra, se fazer de novo vai apanhar, né? Quem nunca? Quem nunca? E o que acontece? Essa criança faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, e nada acontece. O pai não faz nada, e passa, e a criança vai e é pronta de novo. E vai, e a criança cresce com isso. A gente cresceu com isso, né? E vem essa cultura de não honrar, de não ser submisso à autoridade. Porque os nossos pais são autoridades sobre a nossa vida, né? Não deixa de ser autoridade sobre a nossa vida. E quando a gente é criança, o nosso papel seria de ser ali submisso a eles, né? Aquilo que eles estão falando. E isso vem e a gente cresce e traz essa cultura, né? Quando o chefe pede alguma coisa, ou quando o próprio pastor, líder, dá alguma direção, a gente vem com essa cultura de não ser submisso às autoridades. Mas é muito importante a gente, como servos, ter essa consciência, ter esse entendimento de que a gente precisa ser submisso. Foi Deus quem instituiu aquela autoridade sobre a nossa vida. Então a gente precisa ser submisso a ela, honrar. Amém? O quinto, ser transparente. Olha só, uma pessoa transparente é uma pessoa livre. É uma pessoa que ela é a mesma pessoa dentro da igreja, ela é a mesma pessoa no trabalho, ela é a mesma pessoa em casa, ela é uma pessoa livre, uma pessoa transparente. Olha só o que diz Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Uma pessoa livre é aquela pessoa que ela reflete segurança naquilo que fala. É uma pessoa que ela reflete segurança. Ela vai falar alguma coisa e as pessoas ouvem ela, as pessoas acreditam nela. Porque ela é uma pessoa transparente, porque ela é uma pessoa que passa essa transparência. Ela é uma pessoa que, assim como fala nesse versículo, que Deus escolheu para que a gente seja santos e irrepreensíveis em sua presença, né? A gente consegue isso através da ajuda do Espírito Santo. Amém? Então, a quinta característica é essa, ser transparente. A sexta característica, ser cheios do Espírito Santo. Uau, é isso mesmo. Olha só, Efésios 5:18 fala que a gente precisa ser cheios do Espírito Santo. Gente, antes da gente fazer qualquer coisa para o reino de Deus, qualquer coisa, a gente precisa buscar essa intimidade, a gente precisa buscar o Espírito Santo. Não somos capazes de nada sem a ajuda dele. Nada de bom, né? Não somos capazes de nada bom para o reino de Deus, de nada que agrade ao Senhor sem a ajuda dele. Então a gente precisa buscar ser cheio do Espírito Santo para tudo que a gente for fazer, para tudo que a gente for servir, ser cheio do Espírito Santo. Amém? O sétimo, estão anotando aí, gente? Humildade, santidade, ensinável, ser submisso, transparente, ser cheio do Espírito Santo. E o sétimo também, muito importante, buscar ter um coração perdoador. Eita, aí pegou, né? Efésios 4:32. Pelo contrário, sedes bondosos e compassivos uns para com os outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. É isso mesmo, gente. A gente ter um coração perdoador, perdoar.
Quem aqui tem facilidade em perdoar o próximo, em perdoar aquele que te machucou, aquele que te magoou, aquele que falou alguma coisa que te entristeceu? Normalmente as pessoas próximas, né, que fazem isso, porque a gente cria uma expectativa muitas vezes no ser humano, e aí ele faz alguma coisa e a gente se entristece, enfim. Quem aqui tem facilidade em perdoar? Eu acredito que, né, não é uma coisa muito fácil de se fazer, mas a gente consegue, com a ajuda do Espírito Santo, pedir a Ele que nos dê um coração perdoador. E o que é perdoar? O que é perdoar? Ah, eu perdoo, mas se fulano, eu perdoo, mas Deus vai julgar essa situação. Ah, eu perdoo, mas ele não apareça na minha frente. Não é, isso não é perdoar, gente. Isso não é perdoar, ok? O que é perdoar então, Juliana? Ah, mas eu disse que perdoo e tá tudo certo. Não, né? Vai além disso. Claro que é importante sim dar o primeiro passo, né? Querer perdoar, decidir perdoar. Não, eu vou perdoar. Mas a gente precisa entender também que a gente só consegue perdoar verdadeiramente com a ajuda do Espírito Santo. E aí vai além disso. Vai além de dizer, ah, eu perdoo, mas que não apareça nunca mais na minha frente. Não vou dizer de perdoar e sair aos beijos e abraços com a pessoa. Mas perdoar é orar por essa pessoa, né? Abençoar essa pessoa. Perdoar é muitas vezes dizer, Senhor, abençoa essa pessoa, que ela seja próspera, que ela seja abençoada. Liberar perdão é isso, liberar a pessoa. Não perdoar e ficar aquilo com aquela raiva, com aquele sentimento, com aquela coisa o tempo todo. Não. Perdoar e esquecer, deixar a situação, né? Claro, você não vai perdoar e acordou, não lembra mais de nada. Não. Mas orar a Deus, pedir, Senhor, abençoa essa pessoa. Né? Eu costumo dizer que quando a gente tem alguma situação ou algo que não agrada, quanto mais a gente ora, a gente daqui a pouco não tá nem lembrando mais daquilo que machucou, daquilo que feriu, né? Mas tá abençoando a pessoa, tá abençoando aquilo que aconteceu, e aí sim é o verdadeiro perdão. Amém? Esquecer, né? Esquecer aquela situação. Não ficar remoendo, não ficar... Porque muitas vezes nessas situações difíceis é que a gente revela aonde está o nosso coração, né? Uma situação difícil, a pessoa se rebela e faz aquela confusão, faz aquela coisa que não quer nem ver a outra pessoa na frente, enfim. A gente é ser humano, a gente é falho, mas a gente precisa entender o que é necessário fazer para agradar ao Senhor. E como servos, essas características são muito importantes, buscar isso. Amém? Então, perdão é isso, né? Eu abençoo essa pessoa, que ela seja abençoada, que ela seja próspera. Buscar em Deus, Senhor, me ajuda a ter um coração perdoador. Amém? Olha só, gente, como vocês veem? Então, esses são os passos, né? As características de um servo que agrada ao Senhor, de um bom servo, de um servo que faz as coisas da maneira que agrade a Deus, ao Senhor. Façamos a obra de Deus, sim, e sempre por amor e gratidão. Gente, eu não sei vocês, mas é um privilégio poder servir a Deus. É um privilégio poder servir ao Senhor. É um privilégio poder servir aos irmãos. Não é? Então que a gente tenha isso, né? Entenda que é um privilégio poder fazer alguma coisa. Eu costumo dizer, provavelmente vocês vão ouvir algumas vezes de mim isso, de que é muito fácil a gente falar que é crente, muito fácil falar que é cristão. Mas e ser um crente ou um cristão útil ao reino de Deus? Fazer alguma coisa por ele? Né? Ele já fez tanto por nós. A gente tem, alguns de vocês talvez tiveram a vida transformada, literalmente. Alguns de repente vieram já de berço cristão e sempre conheceram esse Deus maravilhoso, esse Jesus que, né, esse Deus que deu o seu filho por nós, enfim. Mas a gente ter essa consciência de uma vida transformada e poder levar outras pessoas a isso também, né? Poder servir outras pessoas que venham conhecer também esse amor. É um privilégio isso.
Servir a Deus vai além da forma como a gente se comporta dentro do templo, dentro da igreja. Porque dentro da igreja é muito fácil, né? Muito fácil ser crente, é muito fácil ser cristão. Tá todo mundo sorrindo, mesmo que agora a gente tá usando máscara, não dá para ver o sorriso, mas tá todo mundo bem, todo mundo sorriso, todo mundo vestidinho bem, paz do Senhor, tudo certo. Mas e lá fora? Né? Então, servir a Deus vai muito além disso. Servir a Deus em todo o tempo. Porque lembrando que a gente faz, tudo que a gente faz, a gente não está esperando recompensa do homem, a gente está servindo a Deus. Então, Ele nos vê em secreto, Ele nos vê lá dentro da nossa casa, lá onde a gente trabalha, na rua, onde quer que seja. Amém? Então, servir a Deus vai muito além disso, porque a gente é observados em todo o tempo. A gente é observado sim pelas pessoas, pelos irmãos, né? Por todos que estão à nossa volta, mas também a gente é observado pelo Senhor. Então, vai muito além de simplesmente servir aqui dentro, né? Independente de qual ministério esteja servindo aqui dentro, vai além disso. Eu falo aqui dentro da igreja, dentro do templo, mas vai além disso. Vai no nosso trabalho, na nossa casa. Amém? Somos observados constantemente e devemos nos posicionar da forma que possamos glorificar o nome do Senhor em todo o tempo, ter um bom testemunho. Amém? Olha só o que diz Salmo capítulo 11, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-os diante dele com cântico. Como eu falei, é um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio servir a Deus. E quando a gente serve, a gente vai falar sobre isso também, talvez alguns aqui já descobriram o seu propósito, o seu chamado, servir com alegria, servir com amor, né? Servir com prazer, porque está fazendo algo para Deus, está fazendo algo para o reino de Deus, está fazendo algo para o irmãozinho ali do lado. Então, é um privilégio a gente servir com alegria, a gente servir ao Senhor. Né? E como diz esse salmo, esse versículo, né? Servir com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Quando a gente vinha essa palavra servir, então, que soe, né, no nosso entendimento, servir com alegria, com prazer, fazer com amor, aquilo, qualquer coisa que a gente esteja fazendo, qualquer área que a gente esteja servindo. Amém? Olha só. Não sei se vocês anotaram, vou repetir então aqui as 7 características, né? Humildade, santidade, ensinável, submisso, transparente, ser cheio do Espírito Santo e ter um coração perdoador. Amém, gente? A gente falou um pouquinho sobre servo, essa é a nossa aula de hoje, e eu gostaria que vocês refletissem sobre essas características, né? Anotar, não sei se vocês já anotaram, mas reflitam sobre essas características. O que precisa ser mudado? O que Deus precisa mudar? O que Deus precisa fazer? O que Deus precisa restaurar no nosso eu, no nosso coração e no coração de vocês? O que Deus precisa fazer? Qual dessas características que o Senhor precisa avivar dentro de nós? Amém? Então reflitam sobre isso, busquem, orem ao Senhor. A gente vai orar agora também, mas orem ao Senhor, busquem essas características e saibam que, né, a gente tendo essas características aperfeiçoadas no Senhor, tudo que a gente estiver servindo, fazendo, vai estar agradando a Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Eu gostaria que vocês refletissem, a gente vai orar. Feche os seus olhos nesse momento, né? Depois, durante a semana, ou quando vocês tiverem mais um tempinho, reflitam sobre essas características. Mas essa aula é muito importante, né? A gente aprende características de algo que está agradando ao Senhor. A gente fazer com alegria, com amor e da maneira que agrade ao Senhor qualquer área, qualquer serviço que a gente esteja fazendo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos então e vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
Eu te agradeço por essa aula, Senhor, eu te agradeço por esse momento, te agradeço por cada um que ouviu da tua palavra até agora, de cada um que se dispôs, meu Deus, a aprender um pouco mais de ti através da tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus que todas essas características citadas, meu Deus, esteja avivada no nosso coração. Deus, em nome de Jesus, eu ministro, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, que a gente tenha humildade, meu Deus, santidade, que a gente seja ensinável, um coração submisso, perdoador, cheios do Espírito Santo, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo avive em nós cada característica dessa, para que possamos servir, meu Deus, com amor, para que possamos servir com alegria e da maneira que agrade ao Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém? Amém, queridos? Então, até mais e beijo no coração.